Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está aqui a Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Nous n'avons ni une église, ni un presbytère, ni une salle de catéchèse, des salles d'œuvre, ni une grotte. Nous prions à l'air libre. Não há igreja, nem capela, nem sequer uma simples sala de aula para as aulas de catequese. Não há nada por ali na paróquia de Saint-Marc de Nagrin. Não há nada, mas apesar disso, estes cristãos rezam, fazem-no ao ar livre, quase sempre à sombra de uma árvore frondosa. Esta paróquia sem igreja fica no Burkina Faso, um dos países de África onde a violência jihadista está mais acesa. E este homem que acabamos de escutar, o padre Valéry Sakogri, é um exemplo do que significa a coragem dos cristãos que não desistem de o ser, apesar da ameaça terrorista, apesar da profunda pobreza em que vivem. É para eles, para todos eles, verdadeiros heróis, que existe a Fundação AIS. Mas vamos começar o programa de hoje pela Síria. Já na semana passada nós falámos aqui de um conflito armado que irrompeu nos primeiros dias de janeiro em Alepo. E hoje vamos voltar a falar disto porque, entretanto, deu-se a retirada das forças curdas que ocupavam pelo menos 2 bairros nesta cidade. Nós temos alguns testemunhos sobre o que aconteceu, já vamos escutá-los, mas antes disso importa perceber, Catarina, afinal, que conflito foi este? Bom, Paulo, o que aconteceu foi um conflito então entre as forças democráticas sírias, que são também conhecidas pela sigla SDF, que são lideradas pelos curdos, contra as forças leais ao governo de Damasco. Portanto, na base disto tudo, Paulo, está a vontade que o governo de Damasco tem em acabar com todas estas milícias armadas que ainda existem neste momento na Síria, unificando-as desta forma por baixo ou debaixo do próprio exército sírio, portanto integrá-las todas estas milícias nas próprias forças, no próprio exército sírio. Portanto, algo que os curdos neste momento e que têm também, portanto nós dizemos que têm o apoio dos Estados Unidos e que desempenharam também um papel crucial, como sabemos, na luta contra o Estado Islâmico, recusam linearmente neste momento, Paulo. Bom, e houve mesmo combates em alguns bairros de Alepo, o que provocou o pânico da população, nomeadamente entre os cristãos que ou se refugiaram nas suas casas ou procuraram abrigar-se então nas igrejas. Como eu disse há pouco, nós temos testemunhos que já vamos escutar, mas importa ainda dizer que este conflito terminou após a mediação, digamos assim, dos Estados Unidos e também da União Europeia. Sim, Paulo, foi de facto graças então a esta intervenção, quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia, que se conseguiu pôr um ponto final nesta crise e importa também dizer que ainda bem, claro, não é? Porque de facto chegou a haver mesmo muita violência nas ruas de Alepo. Portanto, alguns dos testemunhos, Paulo, que nos chegaram são mesmo impressionantes e mostram bem isso, porque ao fundo ouve-se o som dos bombardeamentos, ouve-se as explosões, ouve-se os tiros das rajadas, das metralhadoras, portanto foram dias muito violentos, foi um conflito muito sério e percebe-se por isso que de facto a população de Alepo estava com receio, em particular os cristãos de Alepo estavam com receio, ficaram assustados e por isso tenham corrido então também para as igrejas para se refugiarem, no fundo, não é? Precisamente, um desses testemunhos em que se escutam os bombardeamentos, a troca de tiros entre as forças curdas e o exército sírio foi do padre Hugo Alanis, que esteve em Portugal em novembro do ano passado e que na quinta-feira, dia 8 de janeiro, nos enviava uma mensagem desde Alepo a pedir que rezássemos para que a situação não se agravasse ainda mais. Vamos recuperar agora esse testemunho. Olá, Paulo, bom dia. Espero que estejam bem. Nós estamos bem, graças a Deus. A noite foi relativamente tranquila, mas agora começaram de novo e de ambas as partes estão a preparar-se para uma coisa ainda maior. Nós pedimos e agradecemos as vossas orações para que seja possível chegar a um acordo que ponha fim a tudo isto que é algo terrível. Na nossa pequena igreja estamos a receber famílias desde ontem que estão alojadas aqui. E agora tenho de procurar algo para estes dias. Vamos ver se encontramos algum lugar aberto para podermos comprar alguma coisa, porque isto apanhou-nos um pouco desprevenidos.
Agradecemos as orações e acreditamos no poder da oração, que Deus pode mudar os corações das pessoas, e sabemos que a nossa fé nos chama a sermos fiéis nos momentos de debilidade, de prova. Então agradecemos também as orações por isto, para que as nossas famílias neste momento continuem a encontrar força. Um forte abraço, Paulo, graças a ti e à tua comunidade da Fundação AES em Portugal. Deus vos abençoe. Foi o padre Hugo Alaniz, no meio do turbilhão de violência que assolou a cidade de Alepo entre os dias 6 e 9 de janeiro. A população ficou assustada com os bombardeamentos, com as trocas de tiros, e muitos refugiaram-se em casa ou então correram para as igrejas em busca de abrigo. Entretanto, como já dissemos, houve um acordo e as forças curdas abandonaram a cidade. Mas ninguém consegue esquecer esses dias, aquelas horas em que a guerra parecia ter regressado em força à Síria, como o padre Fadji Nadjar nos contou também a partir de Alepo. Hola, soy padre Fadi Nadjar, de Siria, de Alepo. La guerra empezó de nuevo en Alepo. El régimen bombardea zonas kurdos y los kurdos responden bombardeando nuestros barrios con bombas que caen sobre nuestras cabezas. Y claro, los civiles siempre son los más frágiles, son siempre los que más dañados, ¿no? Mucha gente dejaron sus casas, mucha gente perdieron su vida. Y bueno, la guerra más intensa ahora mismo en los barrios de Sheikh Massoud de Ashrafiyeh. Por favor, que salgo para pedir de vosotros vuestra ayuda de oración, ¿no? Vuestra solidaridad, que elevéis por favor vuestra voz para la paz, por el cese inmediato de la guerra. Y claro, como sacerdote, como nuestra fe, siempre recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por favor, rezáis por nosotros y siempre unidos de oración. No sabemos de lo que está pasando, no sabemos de lo que va a pasar, pero por favor, unidos en oración. Desde Alepo, muchas gracias. Foi o padre Fadi Nadjar, desde Alepo, num dos momentos mais críticos da crise que se viveu nesta cidade, quando as forças curdas e o exército sírio se envolveram em violentos confrontos armados. Entretanto, como já dissemos, foi possível chegar-se a um acordo que levou à retirada para o nordeste dos militantes curdos e assim regressou a paz para Alepo. Mas o medo persiste. E por isso, a irmã Miri, a nossa bem conhecida irmã Míria, que é a única religiosa portuguesa a viver na Síria, ela enviou-nos uma mensagem a pedir as orações de todos para que a Síria não sucumba de novo à guerra e também, Catarina, para que as famílias cristãs não abandonem a Síria. Exatamente, Paulo. E essa é quase que uma palavra comum, não é? É um traço comum, não é? Uma preocupação constante que a irmã Miri tem em todas as mensagens que ela nos vai enviar. Portanto, praticamente em todas as mensagens que ela nos envia a partir então do Mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, na Síria, onde ela vive, ela pede sempre que rezemos pela paz, mas pede também sempre que os cristãos possam permanecer, para não abandonarem a Síria, para não abandonarem este país que viu nascer as raízes do cristianismo, das primeiras comunidades. Só que, de facto, Paulo, a situação que se vive continua, é muito grave, especialmente a nível económico, não é? Com as famílias que estão neste momento a lutar pela própria sobrevivência, porque os preços dos bens essenciais estão cada vez mais caros. É de facto uma vida difícil dos cristãos na Síria. Vamos então escutar a mensagem que a irmã Miri nos enviou desde o Mosteiro de São Tiago Mutilado, da vila de Cara, onde vive, a dar conta da violência em Alepo,
dos combates entre os curdos e o exército e principalmente do receio de que tudo isto leve os cristãos a abandonar ainda mais o país. E ela pede as nossas orações pela paz e também pelo respeito por todas as minorias na Síria. Vamos conferir as suas palavras. Olá a todos, mais uma vez se ouve dizer que há conflitos armados na Síria, é bem verdade, desta vez em Alepo, esta cidade que tanto sofreu com a guerra e com o tremor de terra. Mais uma vez há refugiados, há gente a ir para a sair das suas casas no meio do inverno e da crise económica, porque cada vez tudo é mais caro. A pensar também que muitas vezes já não tem dinheiro para comprar medicamentos. E isto tudo é mais um incentivo para o êxodo dos cristãos. Também vivem lá cristãos que também estão sob o perigo. Por isso, devemos pedir a vossa oração, que acompanhe a Síria com as vossas orações fraternas. Esta terra onde deviam nascer as primeiras comunidades cristãs, foi daqui que começou a irradiar a fé para o mundo inteiro. E seria, pois, uma perda muito grande que os cristãos, que deixasse de haver cristãos nestas terras. Que rezem pela paz, para que este conflito se acalme no respeito das etnias, das diferentes etnias. Da Síria, mais concretamente de Alepo, onde os cristãos viveram então dias de pânico, com os bairros da cidade transformados de novo em campos de batalha, avivando uma memória carregada, podemos dizer, de pesadelos. Vamos agora até o Vaticano, pois precisamente no dia 9 de janeiro, um dos dias em que houve mais combates em Alepo, o Santo Padre denunciava a perseguição aos cristãos no mundo. Foi na audiência de apresentação de cumprimentos do Ano Novo que reuniu, Catarina, o corpo diplomático acreditado na Santa Sé. Sim, Paulo, esta foi a primeira sessão de cumprimentos de Ano Novo, não é, do Papa Leão XIV, e também por isso este encontro acabou por ter mais destaque. Mas, tradicionalmente, Paulo, o discurso dos Papas perante então o corpo diplomático que está acreditado na Santa Sé, normalmente é sempre muito importante, porque é de facto uma ocasião especial para que os Papas façam com que um olhar do que se passa no mundo, analisando da perspectiva da Igreja, claro, e perante todos os representantes das nações que estão ali acreditados, portanto, as situações mais sensíveis, aquelas que são talvez mais complexas no xadrez mundial, não é? E neste discurso em concreto, desta vez, o Papa falou na questão da perseguição aos cristãos. É verdade, Paulo. De facto, o Papa denunciou então esta perseguição a milhões de cristãos no mundo, lembrando que em muitos casos os cristãos sofrem níveis extremos de discriminação, de violência e opressão devido apenas à fé que professam, e deu como exemplos, Paulo, por exemplo, o atentado terrorista que aconteceu numa igreja em Damasco, que nós falámos aqui no nosso programa, e falámos aqui da Síria, mas este atentado que aconteceu em junho do ano passado. Ele lembrou também a situação que se passa no Bangladesh, isto na Ásia, e em África ele falou da região do Sahel, ele falou da Nigéria e falou também da região de Cabo Delgado, do norte de Moçambique, Paulo. Muito bem. E neste discurso do Papa, é importante fazer aqui esta nota, o Santo Padre lembrou que 64% da população mundial sofre graves violações da liberdade religiosa, que são precisamente os dados apresentados no final do ano passado pela Fundação AES no relatório sobre a liberdade religiosa do mundo. É verdade, Paulo, e é sempre bom vermos o Papa utilizar estes dados que vêm nos relatórios da Fundação AES, mesmo quando, como foi agora, por exemplo, neste encontro com o corpo diplomático, em que não nos citou diretamente. Mas é sempre um sinal, de facto, de grande respeito e também de apreço pelo nosso trabalho, por este trabalho que é este relatório da liberdade religiosa. E, de facto, o Papa, Paulo, não citou apenas esses 64% da população mundial que vive em países onde não há, então, plena liberdade religiosa, como também ele particularizou, lembrando e lamentando também a crescente perseguição aos cristãos, que afeta mais de 380 milhões de pessoas em todo o mundo, e dados estes, Paulo, que também estão incluídos, então, neste nosso relatório, foram divulgados, então, pela AIS em outubro do ano passado, quando o lançamento do relatório da liberdade religiosa. Exatamente. Perseguição aos cristãos no mundo, então uma situação que não se pode ignorar e que, segundo o Papa Leão XIV,
representa mesmo uma das maiores crises de direitos humanos da atualidade. It cannot be overlooked that the persecution of Christians remains one of the most widespread human rights crises today, affecting over 380 million believers worldwide. They suffer high or extreme levels of discrimination, violence, and oppression because of their faith. This phenomenon impinges on approximately 1 in 7 Christians globally, and it worsened in 2025 due to ongoing conflicts, authoritarian regimes, and religious extremism. Sadly, all of this demonstrates that religious freedom is considered in many contexts more as a privilege or concession than a fundamental human right. Here I would especially call to mind the many victims of violence, including religiously motivated violence in Bangladesh, in the Sahel region, and in Nigeria, as well as those of the serious terrorist attack last June on the parish of St. Elias in Damascus. Nor do I forget the victims of jihadist violence in Cabo Delgado, Mozambique. At the same time, we must not forget a subtle form of religious discrimination against Christians, which is spreading even in countries where they are in the majority, such as in Europe or the Americas. There, they are sometimes restricted in their ability to proclaim the truths of the gospel for political or ideological reasons, especially when they defend the dignity of the weakest, the unborn, refugees and migrants, or promote the family. Um dos países onde os cristãos mais sofrem, mais são perseguidos, é o Paquistão. Recentemente, Joel Amir Saotra, que é um antigo deputado do Parlamento Provincial do Punjab e também um destacado dirigente da comunidade cristã, ele esteve de visita a Portugal e deixou o apelo para que a Igreja, nomeadamente através da Fundação AIS e também a Assembleia da República, defendam os cristãos perseguidos no seu país. Nós temos uma entrevista com ele que iremos emitir por aqui ao longo das próximas semanas, mas para já, Catarina, podemos dizer que esse encontro com os deputados da Assembleia da República foi, de alguma forma, o momento mais importante desta visita de Joel Amir a Portugal. Sim, podemos dizer isso, Paulo. De facto, o Joel Amir Saotra esteve reunido com membros de alguns dos partidos representados na Assembleia da República, nomeadamente com elementos do CDS-PP, com alguns deputados do PS e também do Chega, e classificou estas reuniões como muito positivas. E para este dirigente cristão, então, é muito importante, de facto, haver partidos políticos e organizações também da sociedade civil em países europeus, como é o caso de Portugal, que estejam preocupados com o que se passa no Paquistão ao nível dos direitos humanos e concretamente ao nível da perseguição aos cristãos, claro, não é? E neste encontro com os deputados destes partidos que referiu, foi decidido alguma coisa em concreto em defesa dos cristãos do Paquistão? Sim, em concreto não, Paulo. Embora todos os deputados, segundo o que nos contou Joel Amir Saotra, tenham de facto todos eles assumido que iriam usar a sua influência e a dos seus partidos, não é? Para a apresentação, por exemplo, de resoluções no Parlamento a favor dos cristãos paquistaneses, assim como também a defesa desta comunidade religiosa em fóruns internacionais, Paulo. Excelente. Como eu disse há pouco, nós temos uma entrevista com Joel Amir Saotra, que vamos emitir no nosso programa ao longo das próximas semanas. Hoje ele vai contar-nos que veio a Portugal para conseguir bolsas de estudo em universidades nacionais, nomeadamente a Católica, para estudantes cristãos paquistaneses e também para as tais reuniões com deputados da Assembleia da República. Hello, you are here again in Portugal. Regularly you come here to our country. Why? What's the reason you come so often to Portugal? Thank you very much. Let me extend my gratitude to you and your organization. This is my second visit to your office, and I do believe that you are the strong voice what we really need for the Pakistani Christian community. And let me extend my regards to yourself, that often on you raised the issues, what's going on in Pakistan with the Christian community.
So the reason behind this time we are visiting Portugal, that we've been trying to seek some scholarship opportunities for our Christian students from Pakistan. And thank God we are very lucky that from Catholic University Lisboa, they are very kind, they are very concerned, they are very generous. They offered 4 scholarship to our Christian students from Pakistan, and now they are in Porto this year, and this is a very good sign of hope for our Pakistani Christian youth. For last 4 days, we've been visiting different Catholic colleges here in Portugal, and today we had a very good and productive meeting again in Catholic Lisboa University for the coming year, and we requested them to Catholic colleges and universities also, that if they can offer scholarship for the coming new year for our Christian students from Pakistan. As you know, they are very potential, they are very intelligent, but just due to socio-economic problems and just because of religious discrimination, they're not able to come to abroad. It is not easy task for them. But I must say, on behalf of your channel, that all churches, all colleges, and especially Catholic Lisboa University, they are ready to offer more scholarship to our Christian students. So this was the main reason that we are visiting Lisbon. And second thing is that one of my very good friend, like brother Mr. Antonio, he organized our meetings with Member of Parliament in National Assembly of Portugal, and we had opportunity that we visited different Member of Parliament from different parties. They are from Christian Democratic Party, they are from Socialist Party, even they are from Chega. But the good thing from our point of view, that they are very concerned, they are ready to be our voice in the parliament and in different international forums, on different international forum, to raise the voice of the most persecuted and underprivileged community of Pakistan. Foi Joel Amir Sawat, antigo deputado no Punjab e destacado dirigente cristão paquistanês. Na próxima semana voltaremos ao seu encontro. Para já, proponho que continuemos focados na Ásia para irmos até Macau, para irmos ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente nesta diocese na China. Depois das festividades do Natal, eis que já esta semana o Bispo de Macau celebrou a missa pelo 1º de janeiro, dia dedicado a Nossa Senhora Mãe de Deus e que universalmente é também conhecido como o Dia Mundial da Paz. O Bispo de Macau, Dom Stephen Lee, começou por celebrar a missa das 9h15 da manhã, hora de Macau, tendo a Igreja da Sé Catedral estado repleta de fiéis que, embora tenham no dia anterior celebrado a passagem de ano, não deixaram de se juntar ao Bispo para, com ele, darem as boas-vindas ao ano, reunidos na casa do Senhor. Depois desta celebração, houve então a celebração da missa das 11 horas, esta já presidida pelo padre Daniel Ribeiro, padre brasileiro coadjuvado por um padre da Índia, o padre Sheldon, que com ele então fez transmitir a mensagem da Diocese para que este ano o mundo encontre finalmente a paz e que também os fiéis de Macau possam, juntamente com o seu bispo e toda a Igreja em Macau, rezar para que o ano seja então um ano mais junto de Nossa Senhora, Mãe de Deus, de Jesus e com ele consigam assim os melhores caminhos para o seu desenvolvimento humano, pessoal e, acima de tudo, religioso. Macau não tem muita tradição na passagem de ano civil, sendo que agora, para o mês de fevereiro, estão então previstas as celebrações do Ano Novo Chinês, que
que, embora seja uma data maioritariamente chinesa, como o próprio nome indica, a Igreja em Macau e também em Hong Kong e um pouco por toda a China não deixa de celebrar e assinalar essa data tão importante para a nação chinesa. E santificai todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte nós vamos falar do Burkina Faso e vamos ouvir o Papa Leão e a proposta de oração que ele tem para nos fazer, e vamos ainda regressar à Síria por causa daquela campanha das calças e camisolas que queremos oferecer às crianças cristãs mais pobres para elas poderem aquecer neste inverno. Muitas coisas, muitos temas para ver e para ouvir daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a sua vida pela fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo para se manterem fiéis ao que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé.
Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل ابونا فرانس على ايد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. أكثر هذا الشيء أو عادي؟
إلى الأمام كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما راح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Agora vamos falar do Burkina Faso, o país que está no centro da expansão jihadista em África e onde os cristãos são postos à prova todos os dias. No início do programa nós escutámos um sacerdote a descrever como a sua paróquia é pobre, a tal ponto que não tem igreja, nem capela, nem sequer uma simples sala para as aulas de catequese. No entanto, apesar disso, a comunidade continua a rezar, a celebrar na missa aos domingos, só que faz isso à sombra de uma árvore, no meio da rua. Isto diz muito, Catarina, sobre a coragem e também a pobreza dos cristãos do Burkina Faso. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. De facto, o Burkina Faso é mesmo um país onde os cristãos, de facto, são postos à prova todos os dias, como o Paulo acabou de nos dizer. Portanto, a forma como mantêm vivas as tradições, como continuam a rezar em público, mesmo quando não têm sequer uma simples capela, um simples espaço para o fazer, como é este caso, e sabendo que são ameaçados diariamente por terroristas que odeiam os cristãos, é de facto algo que precisa ser dito, Paulo, para todos nós ouvirmos aqui também na Europa, não é? Sem dúvida alguma. E importa também dizer que estes grupos jihadistas que estamos a falar já controlam uma grande parte do território do país. Sim, Paulo, essencialmente desde o final de 2015 que estes grupos terroristas estão cada vez mais ativos, a tal ponto que neste momento, Paulo, cerca de 2/3 do país, do Burkina Faso, é controlado por estes grupos. Portanto, já se perdeu completamente, as autoridades perderam completamente o controlo e isto é, sem dúvida, dramático, não é? Claro. Aliás, em novembro do ano passado, a Fundação AES estava a notícia de vários ataques terroristas em duas dioceses em concreto, a diocese de Nona e também de Fada Ngorma. Sim, Paulo, foram várias paróquias dessas duas dioceses que foram atacadas, houve mesmo vários cristãos que foram assassinados e alguns foram sequestrados. Mas apesar disso, apesar destas notícias, apesar destes ataques no Burkina Faso, chegam-nos também deste país histórias inspiradoras, como a de que nessa mesma diocese de Fada Ngorma há neste momento 9 jovens que sonham até com o sacerdócio. Sim, Paulo, de facto é incrível, não é? Pelo menos há 9 jovens que são oriundos então desta diocese que estão de facto em formação para o sacerdócio, isto apesar desta situação extremamente difícil que se vive neste país, onde, como já dissemos, Paulo, a violência do extremismo islâmico se faz sentir com muita intensidade, que vai ameaçando quase diariamente as próprias comunidades cristãs. Portanto, estes 9 rapazes, estes 9 jovens são de facto autênticos heróis e tudo o que nós podemos fazer por eles, Paulo, será sempre pouco. Claro. Aliás, a questão do apoio da AES aos seminaristas vai ser um dos temas, fica já essa promessa, vai ser um dos temas a abordar já nos próximos programas, até porque nós podemos aqui em Portugal apoiar diretamente a formação de cada um destes jovens heróis, como a Catarina, aliás, acabou de dizer. Exatamente, Paulo, e de facto está nas nossas mãos, não é? Ajudar estes jovens, estes 9 jovens em concreto, ou também outros, milhares de outros jovens que há um pouco por todo o mundo e que também têm este sonho de serem sacerdotes, de servir a Igreja, de servir com as suas vidas o povo de Deus. E para nós é de facto uma graça podermos contribuir para ajudar de alguma forma para a concretização deste sonho destes jovens, Paulo. Claro, exatamente. Este é um dos temas então que vamos desenvolver já nos próximos programas, mas podemos já dizer que os nossos telespectadores podem de facto contribuir diretamente para a formação dos seminaristas, especialmente os que estão em dioceses, em países muito pobres e onde os cristãos são mais ameaçados e também mais perseguidos. Exatamente, Paulo. Como eu acabei de dizer, é de facto uma graça imensa nós sabermos que podemos ajudar, que podemos contribuir, por muito pouco que seja, mas que podemos contribuir para a formação então destes seminaristas, para esta nova geração de sacerdotes que estão neste momento em formação. Eu lembro aqui, Paulo, ainda que a formação do clero é um compromisso claro da Fundação AES há muitos anos e que neste momento 1 em cada 11 seminaristas no mundo já é apoiado diretamente pela AES, através, claro, da generosidade dos nossos benfeitores e amigos. É um número de facto extraordinário.
Um em cada 11 seminaristas em todo o mundo é apoiado na sua formação pela Fundação AIS. Na próxima semana, como já disse, nós regressaremos então a este tema, mas agora vamos então ao encontro do padre Valéry Sakogri, que é o pároco em Saint-Marc de Nagrin, no Burkina Faso, uma comunidade tão pobre, que não tem igreja, nem capela, nem sequer uma simples sala para as aulas de catequese, e as missas são celebradas ao ar livre, à sombra de uma árvore qualquer. Uma história exemplar de persistência na fé num país onde os cristãos vivem permanentemente ameaçados pelos terroristas. La paroisse Saint-Marc de Nagrin est une nouvelle paroisse. Nous avons autour de 25 000 chrétiens. Nous n'avons ni une église, ni un presbytère, ni une salle de catéchèse, des salles d'œuvre, ni une grotte. Nous prions à l'air libre. La première messe chez nous commence à 5h30. On n'arrive pas à faire la messe sous ce soleil-là. Et voilà le Seigneur qui nous appelle tous. Le peuple est bougé pour entrer dans d'autres villes, pour chercher vraiment asile. Avec la situation sécuritaire, le terrorisme qui est arrivé, bonne population qui se trouve dans les zones non loties. C'est vraiment dans les périphéries, là où c'est vraiment très difficile de vivre. Nous avons une foi vraiment dynamique malgré la pauvreté que nous vivons, parce que les gens ont une telle foi en Jésus et ils croient que c'est Jésus qui peut vraiment les sauver et c'est Jésus qui peut les libérer, même s'il faut travailler. Donc je lance vraiment cet appel à tous ceux qui pourraient nous soutenir, nous venir en aide d'une manière ou d'une autre, et pour que nous puissions avoir un lieu là où nous pourrons vraiment prier, nous pourrons rencontrer le Seigneur, où nous allons pouvoir faire famille, nous allons pouvoir faire communauté. Nous sommes une grande famille, l'Église est catholique, elle est universelle. Tous ceux qui peuvent vraiment nous donner un coup de main, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse, on vous attend. Do Burkina Faso, onde os cristãos precisam tanto da nossa ajuda, vamos agora de novo ao encontro do Papa Leão XIV. Todos os meses, como às vezes damos conta aqui no nosso programa, é publicado o vídeo do Papa. Trata-se de uma iniciativa que arrancou já com Francisco e que tem granjeado milhões de espectadores e de ouvintes também, todos os meses em todo o mundo. Este vídeo é produzido pela Rede Mundial de Oração do Papa, com quem a Fundação AIS tem colaborado, e para este ano estão já previstos diversos vídeos do Papa. Catarina, que temas é que vão ser abordados? Bom, Paulo, serão 12 temas, como é óbvio, uma vez que o vídeo do Papa é um vídeo mensal, e para este ano já estão previstos vários temas tão díspares como, por exemplo, o desarmamento nuclear, as crianças com doenças incuráveis, os sacerdotes em crise, ou ainda, por exemplo, o acesso universal a uma alimentação de qualidade e o cuidado da água. Há pouco eu disse que o vídeo do Papa tem uma audiência de milhões de espectadores e ouvintes, e são mesmo muitos milhões. Sim, Paulo, são mesmo muitos milhões. De facto, desde 2016, quando começou esta aventura no Vaticano, já houve mais de 250 milhões de visualizações do vídeo do Papa, que é emitido atualmente em 23 idiomas. É, de facto, um marco fantástico a nível da comunicação, Paulo. Sem dúvida. Bom, e para este mês de janeiro, qual é que é o tema do vídeo do Papa? Bom, Paulo, é essencialmente uma proposta de oração. Portanto, o Santo Padre exorta-nos a descobrir ou a redescobrir a oração em toda a sua beleza, em toda a sua profundidade, e no fundo, Paulo, o que o Santo Padre nos pede é de facto para voltarmos ao essencial, que são sem dúvida as Sagradas Escrituras. Muito bem, vamos então ao essencial com o Papa Leão XIV no vídeo do Papa.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, living Word of the Father, in you we find the light that guides our steps. We know that the human heart lives restless, hungry for meaning, and only your gospel can give it peace and fullness. Teach us to listen to you each day in the Scriptures, to let ourselves be challenged by your voice, and to discern our decisions from the closeness to your heart. May your word be nourishment in weariness, hope in darkness, and strength in our communities. Lord, may your word never be absent from our lips or from our hearts. The word that makes us sons and daughters, brothers and sisters, disciples and missionaries of your kingdom. Make us a church that prays with the word, that is built upon it and shares it with joy, so that in every person the hope of a new world may be born again. May our faith grow in the encounter with you through your word, moving us from the heart to reach out to others, to serve the most vulnerable, to forgive, build bridges, and proclaim life. Amen. Foi o Papa Leão num convite irrecusável à oração, ao encontro com Deus. Estamos já na reta final do programa de hoje, mas ainda focados na oração. Quero trazer agora aqui a voz do Padre Anton Lasser. Quem é este padre? É o assistente eclesiástico internacional da Fundação AIS. E em menos de um minuto ele vai falar-nos das resoluções para o ano novo que está agora ainda a começar. Vale a pena escutar o que ele tem para nos dizer. The first resolution for the new year: attend more frequently the Holy Mass. It's the source and the summit of all spiritual life. There we attend the passion, the dying, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. And from there, all redemption, fullness of life comes towards you. Just put in 3 questions. So what do you expect from the Eternal Father? What do you want? The second question: what is your sacrifice? What are you going to pay in, to give in out of your life? And the third question: what kind of sin should the Lord take away? What do you expect? And going to Mass, celebrating the Mass consciently, that means arriving at the fullness of life. Foi o Padre Lasser, o assistente eclesiástico internacional da Fundação AIS, com algumas das resoluções para o ano novo. E mesmo a terminar o programa de hoje, querem ainda regressar à Síria
para enfatizar a campanha que a Fundação AIS lançou de apoio às crianças e para lançar também o número da semana. E o número da semana é 20.000, porque são para 20.000 crianças, para que elas tenham roupa quente, para melhor sobreviverem aos rigores do inverno na Síria, que a Fundação AIS lançou então mais uma campanha aqui em Portugal. Nós já falámos disto aqui na semana passada, mas temos de voltar ao tema, porque, Catarina, esta é uma campanha, digamos, mesmo muito, muito urgente. Sem dúvida, Paulo. É de facto uma campanha muito, muito urgente. É preciso dar então a cerca de 20.000 crianças sírias, crianças cristãs, pobres, roupa quente para poder então, e esta roupa quente, Paulo, é um par de calças e uma camisola, para que possam de facto resistir melhor então aos dias gélidos que se vivem neste momento na Síria. Portanto, e esta campanha, Paulo, é a resposta, é a nossa resposta a um apelo concreto que nos chegou através da nossa tão conhecida e tão querida irmã Annie de Mergian, que nos pediu então apoio para a distribuição destas 20.000 camisolas e 20.000 calças que estão neste momento a ser produzidas por famílias cristãs na Síria, Paulo. Muito bem, e como é que os nossos telespectadores podem contribuir diretamente nesta campanha? Bom, Paulo, é muito simples, basta ligar-nos para o nosso telefone 217544000, eu repito, 217544000, ou então também ir à nossa página de internet em fundação-ais.pt e fazerem o seu donativo. E de facto é muito simples, Paulo, e também é preciso muito pouco, porque com apenas 18 euros, eu repito, com 18 euros é possível nós oferecermos a uma criança síria, então, este par de calças e esta camisola quente a cada uma destas 20.000 crianças para que possam ultrapassar, sobreviver a mais este inverno, que é um inverno muito rigoroso na Síria, e por isso é preciso dar, de facto, esta ajuda urgente a estas crianças na Síria para poderem, então, sobreviver ao frio, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. O desafio está dado, a campanha está a decorrer e já foi dito, é urgente. É preciso dar roupa quente a estas cerca de 20.000 crianças. E a irmã Annie até já nos mandou uma mensagem a agradecer. É uma mensagem enviada diretamente para si, que nos está a ver neste momento. Dear brothers and sisters, ACN members, our benefactors, it's a time to say thank you for your great support. Christmas is coming and our children are waiting for your gift. We are preparing with your support 20,000 gifts for 20,000 children, jeans and blouses. So you don't imagine the joy of our children waiting for their gift. And also at the same time you are helping hundreds of families to get job, especially we are supporting a small workshop in Aleppo and different parts like in Damascus to get work. So in these projects we are supporting families to get job and to get income for their daily life. At the same time, children are waiting for their gifts, so you are releasing the burden on the shoulders of the parents to, as they are worried to prepare the gifts for their children. Thank you very much. God bless you. Be sure that we are praying for you and pray for us as well. United in prayer. Bye-bye. E da Síria, onde escutámos a irmã Annie de Mergian a propósito desta campanha para darmos roupa quente a 20.000 crianças cristãs da Síria. Portanto, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo White, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Até para a semana, se Deus quiser.